Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um Cineclube Cinematório. Cineclube Cinematório, que é a nossa atração voltada para a discussão de filmes que são escolhidos por nossos apoiadores, nossos padrinhos e madrinhas. E para o mês de setembro, o filme escolhido foi a animação Túmulo dos Vagalumes, do Isao Takahata, né, um dos grandes cineastas da animação japonesa, trabalhou com Miyazaki no estúdio Ghibli, e o Takahata faleceu em abril deste ano, né, justamente, inclusive, no ano em que Túmulo dos Vagalumes está fazendo aniversário, né, Raquel? 30 anos de Túmulo dos Vagalumes. É uma animação que é bastante prestigiada, né, entre os fãs da animação japonesa, a animação de um modo geral, né, e é um filme muito triste, né, muito triste porque é um drama de guerra sobre duas crianças, dois irmãos que ficam sozinhos ali após um bombardeio no Japão, e foi até difícil para a gente conseguir pessoas para falar do filme, porque a gente tentou trazer convidados, né, para gravar com a gente, só que as pessoas que a gente tentou falaram assim que meio complicado esse filme, porque ele é realmente muito melancólico, né, tem uma carga bem pesada de emoção, né? Mas eu achei curioso, assim, que as pessoas não quisessem falar dele, assim, pois porque ele é bem triste mesmo, mas ele é muito necessário, assim, porque a gente tá acostumado mais a ver filmes de guerra que são mais voltados pro conflito em si, né, dali acompanha às vezes um personagem, sua subjetividade, mas muito ligado a um personagem que seja, sei lá, um soldado, né, algum do exército, enfim. E eu achei esse bem interessante exatamente pela perspectiva, né? Que é a perspectiva de duas crianças. Sim. Então é a perspectiva de duas vítimas que não tem relação nenhuma com o que tá acontecendo, assim. São pessoas completamente inocentes, são pessoas comuns. E aí esse filme vai trazer essa perspectiva do derrotado, assim, no caso, né? Da vítima inocente que tem a sua cidade bombardeada, e aí, como faz? Perde tudo. São pessoas que perderam tudo. Sim. Né? E é uma luta pela sobrevivência. Muito triste. Mas a forma como o diretor constrói a narrativa, assim, é muito interessante e bonito, né? Porque é um traço, o traço é muito bonito, já é um traço característico, né, do estúdio e tal. As cores também são usadas de uma forma muito simbólica e, enfim, ele tem uma beleza que é muito poética, ao mesmo tempo que tá falando, né, dessas coisas tão tristes, assim. Sim. É só uma palhinha, né, da nossa discussão, né, um resumo. Vocês vão acompanhar, né, ao longo aqui do vídeo, mais observações, mais comentários que a gente tem a fazer sobre esse filme, né? Mas antes da gente falar com mais detalhes sobre esses aspectos que a Raquel levantou, vamos só dar alguns recadinhos, né? Porque o nosso Cineclube está com novidades, né? O Cineclube Cinematório é o quê? É um cineclube virtual. Ele funciona... Por enquanto, né? Ele funciona através justamente da participação dos nossos apoiadores, nossas madrinhas, nossos padrinhos, que escolhem um dos filmes, né, que estão na enquete do mês, para que a gente possa fazer uma discussão no final do mês, né? A gente também fez uma outra enquete para poder decidir um dia fixo para a gente realizar esses debates, porque estava muito variável. Tinha dia que a gente fazia na terça, tinha dia que a gente fazia numa quinta, tinha dia que era no sábado, né? Os horários variavam também. Então aí depois de um ano de nós fazendo essa gravação, esse debate, né, a gente decidiu pegar os dias que deram mais certo, que tivemos mais público, que tivemos mais pessoas interessadas, para a gente poder fixar, né? E o dia que foi escolhido foi o sábado à tarde, né? Então os próximos debates do nosso Cineclube serão realizados no sábado à tarde. Tá? Esse, excepcionalmente, está sendo gravado, então estamos só eu e a Raquel aqui, porque
a gente está fazendo essas mudanças, né? O Cinematório também está passando por uma reestruturação, então a gente decidiu fazer uma mudança também aqui no nosso Cineclube. Então a gente vai fazer debates inclusive menores, né? A gente tinha ali debates de 1 hora, 1 hora e meia, né? A gente vai reduzir isso e a gravação do debate ela vai ficar disponível tanto no YouTube, no nosso canal, quanto também no nosso feed de podcasts, né? A gente vai pegar o áudio e transformar num podcast, como a gente fazia no início, né, do Cineclube. Então a gente vai voltar a divulgar esses debates como podcast. Como eu disse, um tempo menor, né? A gente vai falar sempre só de um filme, então a gente vai tentar reduzir o debate para não ficar uma coisa muito cansativa. E claro, mas esse está sendo gravado, mas a gente vai contar nos próximos com a participação, né, de padrinhos e madrinhas no nosso bate-papo, no nosso hangout. A gente faz uma videoconferência e a gente vai sempre tentar trazer também convidados, tentar trazer, né, porque nem sempre a gente pode ser que a gente não consiga algum mês, mas a gente vai tentar trazer também para a coisa ficar mais interessante, né? Então esse a gente está fazendo só eu e a Raquel, só para iniciarmos esse processo de mudanças, né? Então você que já apoia o Cinematório, você receberá um e-mail, né, com todas as mudanças, tudo que vai ser, como que vai ser o Cineclube a partir de agora, né? E você que ainda não é um apoiador, uma apoiadora, o que tem que fazer, Raquel? Tem que se tornar um apoiador ou uma apoiadora, né? Para participar disso, porque a gente tem, além do Cineclube, a gente tem newsletters especiais. Exatamente, né? 2 newsletters. Sim, né? E elas são, vou te falar, uma coisa linda, tá? E tem sido uma das coisas mais legais que a gente fazer, né? Sim. No site, são as newsletters. Curadoria de conteúdo e curadoria de filmes. Explica um pouquinho como é que funciona cada uma, rapidamente para o nosso público. Rapidamente, tem a nossa newsletter Cinematório Inbox, que é onde a gente vai indicar conteúdo em vídeo, em podcast também, né? Outros programas que a gente indica para vocês ouvirem. Links muito interessantes de leitura, também vídeos para você ver, acompanhar. E a gente também faz um rodízio um giro das notícias da semana, né, com as principais notícias do mundo do cinema. Isso. E temos também a nossa filha mais nova, que é a newsletter Seleção Oficial, que é onde a gente indica filmes, né, para assistir em casa, para assistir no cinema também. Então a gente faz uma curadoria bem especial nesse sentido. Isso. Não é só dica de filme, esse filme tá passando, lançou e tudo, não. É uma seleção mesmo, assim, do que há de mais relevante e interessante, né? Inclusive a gente argumenta... Lista de filmes... Isso, a gente argumenta por que a gente tá indicando, né? Não é simplesmente colocar lá e tal, a gente dá as informações, né? Porque lista de filme, calendário, né? Isso tem em outros lugares, você procura lá, até mesmo programação do cinema, né? Você encontra ali a lista do que está passando. Então a nossa ideia não é isso, é realmente fazer uma curadoria, escolher entre os filmes disponíveis aqueles que a gente acha mais interessantes e relevantes para você ter uma orientação, né? Às vezes você fica perdido ali, que filme que eu quero assistir, tudo. Então através da nossa newsletter Seleção Oficial, você tem um guia, né, de indicações de filmes bacanas que estão disponíveis aí nos serviços de streaming e também DVD e nos cinemas, beleza? Então é só acessar. Conteúdo, gente, é muito conteúdo, só acessar padrim.com.br/cinematório e ver lá todas as nossas recompensas e como você pode nos ajudar. Isso. Então agora vamos falar sobre Túmulo dos Vagalumes, Raquel. Antes de mais nada, só passando rapidamente aqui a ficha do filme. O título original dele é Otaru no Haka e ele foi dirigido pelo Isao Takahata, né? Se eu não me engano, é um dos fundadores mesmo do Estúdio Ghibli junto com o Miyazaki, né? E o Isao Takahata morreu em abril deste ano, né? Deixando aí um legado que é tão relevante quanto o do Miyazaki, apesar de não ser tão popular, né, assim, fora do Japão, mas sem dúvida nenhuma Takahata é um dos cineastas japoneses aí mais prestigiados, né, consagrados também pelas animações que fez, e uma delas é esse Túmulo dos Vagalumes. O filme ele é baseado no livro de Akiyuki Nosaka, né, Grave of the Fireflies. O filme ele
foi produzido, né, pelo Estúdio Ghibli, né, e o lançamento oficial dele foi no dia 16 de abril de 88. Então ele já completou 30 anos, né, agora em 2018. E em relação a premiações, ele não teve, né, uma carreira assim de Oscar, de festivais, né, mas ele ganhou alguns prêmios, só que nenhum desses prêmios que são conhecidos, né? Palma de Ouro, Leão de Ouro, essas coisas, não ganhou nada disso. Ele ganhou 3, né? Em festivais mais desconhecidos mesmo. Mas é um filme que ganhou aí através do tempo, né, o seu prestígio junto aos fãs de anime, principalmente, né? Porque a animação japonesa ela passa a ser mais difundida no mundo depois que justamente a Disney tem essa parceria com o Estúdio Ghibli para fazer o lançamento internacional. Né? Então tem muitas animações que ficaram conhecidas fora do Japão depois do lançamento, inclusive. Né? Até pela disponibilidade, depois que surgiu do DVD, né? A distribuição ela começou a ser mais facilitada. Tem muito anime, inclusive, que é produzido no Japão atualmente com muita qualidade, a gente não conhece, porque não chega na distribuição geral. Né? Eu me lembro que aquele Your Name, do ano passado, ele até chegou a passar no cinema através de uma ação da Cinemark, né? Que tinha um dia da semana que eles passavam animações japonesas, né? todo mês. Mas ele já vinha, antes disso, ele já tinha uma fama assim, na internet muito grande, porque é um filme que, com essa distribuição por torrent e tudo, que não é regulada, acaba que muitos desses filmes que não têm um lançamento oficial no Brasil disseminam entre os fãs. Né? Quem gosta de animação japonesa já conhece logo de cara. Né? Então, o Túmulo dos Vagalumes, ele teve uma fama que foi sendo construída bem depois do lançamento. Né, aqui no Brasil principalmente. É a mesma coisa com os filmes do Miyazaki mais antigos, dessa época, dos anos 80, anos 70. Né, só depois é que eles foram chegando aqui no Brasil mais rápido. E uma coisa que é interessante também, Raquel, da gente observar sobre esse filme é como que ele é um drama e não tem os elementos fantasiosos que geralmente a gente associa à animação japonesa, né? Monstros, aquela coisa de uns mundos fantásticos, né? Que nos filmes do Miyazaki tem muito, né? Agora, nesse aqui, eu acho que isso eu falo assim, com um certo olhar leigo, né, para a animação japonesa, porque eu não conheço muito assim da história. Mas, pelo menos dos filmes a que eu tive acesso inicialmente, esse foi o primeiro assim, drama mesmo, que você fala assim, bom, esse filme poderia ter sido feito com atores, com sets, né, porque ele não demanda assim, essa criação de fantasia, né, que os filmes do Miyazaki, por exemplo, têm desde o início. E também prova como que a animação ela não precisa também ser sempre voltada para essas coisas fantasiosas, né? Como que ela pode ser usada para dramas familiares, personagens humanos e apenas. Então, às vezes as pessoas podem até nutrir algum tipo de preconceito, né, com a animação, de achar que é só coisa, não sei, para criança, ou que sempre vai ter essa característica da fantasia e tudo, da fuga da realidade, digamos assim, até por ser um desenho, né? Mas mesmo sendo desenho, é muito curioso como o filme ele tá muito próximo do real, assim, pelos sentimentos que ele evoca, né? Pela relação que a gente cria com os personagens e enfim, mesmo que sejam desenhados ali, você, sabe, tem essa conexão mesmo, assim. E pelo drama que né? Essa crítica que ele faz. Fala um pouquinho da história também, só para contextualizar quem não conhece o filme. Para contextualizar, acho que você já comentou, não? Eu falei rapidamente que são dois irmãos, dois irmãos japoneses. Sozinhos. E eles estão bem ali crianças, numa cidade. Né? Eu acho que o menino tem uns 12 anos e a menina tem 4. Então, assim, são bem novos, né? Bem jovens. E eles perdem a mãe, né? Porque acontece esse bombardeio, eles se separam da mãe.
E a gente pode falar spoilers? Não, vamos sem tentar spoilers. evitar, né? Tá bom. Assim, mais perdem... pro final a gente fala alguns spoilers, Tá. que aí o pessoal que não quiser ver o filme primeiro, né, já Então, isso pode pausar. tudo é sabido, né, da história, tá? É o básico. É o básico, né, é o básico. Dois irmãos, Então eles têm né, que muito tentar sobreviver, jovens. eles têm que tentar sobreviver nesse contexto, né, de uma cidade sendo bombardeada. Então, vocês imaginam o sofrimento que é para duas crianças sozinhas, né? Então, é isso. Basicamente é isso. E aí a gente vai acompanhar como que os dois lidam com uma coisa tão dura assim. Uhum. Justamente nessa relação dos dois, né? Eu percebo que tem uma preocupação muito grande do irmão mais velho de não deixar a irmãzinha perder a inocência, né? Porque é tanta desgraça que está acontecendo ali ao redor, tanta coisa horrível que ele está vendo, e nesse sentido acho que a animação ela até atenua um pouco, porque se fosse um filme com atores e sets, né, o live action, eu acho que o realismo ele fica mais, ele salta mais, né? Apesar de que tem umas cenas que são bem Mas gráficas, eu digo assim, do aspecto da imagem mesmo, Uhum. porque a animação ela evoca justamente essa coisa do desenho animado, né, de ser uma coisa mais leve, né? Eu acho que se fosse filmado mesmo ali em película, você tem esse realismo fotográfico que deixa a coisa mais pesada ainda. Né? Mas justamente por ser um filme que se passa com desse imaginário infantil, o aspecto da animação também tem muito a ver, né, com isso. Então acho que o formato também, a mídia utilizada para contar a história, ela acaba sendo adequada também nesse sentido, né, dessa coisa da magia, né, da ingenuidade das crianças ainda está ali. E principalmente pensando na questão do irmão, que é um adolescente que está ali tendo que já assumir responsabilidades, né, de adulto, e está largando a infância, mas ele ainda guarda também um pouco dessa ingenuidade, né, que a irmãzinha tem. Então esse olhar do filme que está nesse meio termo, tem hora que ele é mais realista, tem hora que ele é mais lúdico, mais fantasioso, eu acho que combina muito com esse ponto de vista desse personagem principal. Sim. E é porque também, né, pela idade da irmãzinha, assim. Sim. Ele quer fazer com que ela não deixe de ser criança, sabe? Apesar dela estar num ambiente de guerra, ele tenta fazer com que o mundo não perca a beleza pra ela. Tanto que tem umas cenas muito bonitas, assim, de ele tentando fazer isso, né? Fisicamente, assim. Porque, assim, a principal preocupação dele é cuidar da irmã. Mais até do que com ele mesmo, assim. O que ele colocou na cabeça eu preciso cuidar da minha irmã. E aí ele se dedica completamente pra ela, né? Que é muito, muito bonito, assim. Porque você vê que ele também é uma criança, ele também precisaria de alguém cuidando dele, sabe? De ter menos responsabilidade, mas dada a situação, ele assumiu, né, essa postura. Não, ela é minha irmãzinha, ela precisa de mim e eu vou fazer tudo pra ajudá-la, assim. Então você vê que ele tá nessa dedicação total à irmãzinha dele, até porque foi um pedido da mãe, né, também. Sim. Pois é, e você falou que tem algumas cenas muito fortes, né? Eu acho que a primeira é justamente quando ele vê como que a mãe tá toda embaixo de ataduras, e mesmo assim as ataduras não estão dando conta de estancar o sangue, né? Tá toda suja, com o olho todo já tudo queimado, né? Tudo chamuscado, né? Você vê assim na hora que ele pega um plano mais fechado do rosto dela, e você assusta com o menino, né? Porque você não tem ideia do quanto que ela ficou machucada, né? Durante o bombardeio. E aí depois tem uma cena também que é muito forte, que é a hora que eles vão incinerar os corpos, né, das pessoas que não conseguiram sobreviver. É uma cena também muito pesada, né, porque você tá aqui, é aquela cena ali. Se fosse um live action, você imagina que terrível. Quando a gente vê essas imagens da Segunda Guerra, né, os corpos sendo jogados na vala, assim, uma coisa que é terrível, né? Terrível mesmo você ver. Inclusive. Imagina, né, reproduzir isso num filme.
inclusive contextualizando ainda mais, é exatamente ali pro finzinho da Segunda Guerra, né? Que teve... É 45, né, que o filme se 45. passa. Então, a gente sabe, assim, que o Japão apoiou, né, a Alemanha e tal. E aí a gente tem na nossa... Eu lembro de ter na escola esse aprendizado sobre a Segunda Guerra Mundial muito focado em dividir quem é mal, quem é bom, né? E aí o Japão, obviamente, como apoiador da Alemanha nazista, ficou do lado do mal, assim. Só que, apesar disso, apesar de estar, né, do lado, digamos, errado da história, se é que todos têm lado certo e errado, porque eu acho que, inclusive, esse filme serve pra gente pensar que não existe lado certo e errado, na verdade existe perda e só pra todo mundo que tá envolvido. É interessante a gente ver que, assim, é aquilo que eu falei no início, são pessoas que não tem nada a ver com essas questões políticas, essas questões de guerra, que acabam sendo as mais atingidas, né? Porque, imagina, o filme mostra a destruição mesmo, assim, pelas imagens da cidade, né? E não é um filme sombrio, assim, porque poderia muito bem ter escolhido uma paleta de cor, né, que fosse sombria, ou muito fria e tal. Não, oscila muito bem, assim. Onde tem que mostrar que tem essa destruição, aí você vê mais uma coisa mais amarronzada, né, sem vida. Mas quando os irmãos estão juntos, né, e ainda tentando ali manter uma esperança, você vê muita cor, né? Não é um filme todo sombrio, apesar de estar passando esse peso da tentativa de sobrevivência, assim, e da desumanização, assim, que já começa desde o início, né? Sim. O filme já te mostra, assim, uma situação de pessoa que tá abandonada, né? De uma criança que tá abandonada, que tá desnutrida e tudo mais. E é interessante como são feitas essas representações nos desenhos, né? Porque com a maquiagem no live action, que isso dá esse realismo, pro desenho, né, tem que ser uma coisa assim, que não fique tão estranha, ao mesmo tempo você consiga enxergar quanto que aquele corpo tá sofrendo. Então eles desenharam muito bem também, assim. Porque você via no corpo deles a mudança, né? Não só das roupinhas, que eles só tinham as do corpo ficando rasgadas, ficando sujas, mas também no corpo, assim. Os detalhes vão surgindo à medida que eles vão, né, perdendo mais recursos. Até a questão da desnutrição, né? Porque o que acaba pesando mais para eles é não conseguir a comida, né? Ter que trocar roupa por comida, né? Uma situação realmente muito, muito ruim, né? De miséria mesmo. De miséria. Né? Aí você observa que o corpo deles vai modificando também, né? Tem as doenças que eles vão pegando, né? Por causa da desnutrição. E a questão da solidariedade também, né? Porque você vê que mesmo eles estando sozinhos, e eles encontram com pessoas que estão numa situação mais estável, né? Não perderam suas coisas e tudo. Você vê que mesmo assim as pessoas não querem ajudar, né? Tratam o menino como ladrão, né? Porque ele tá pegando uma fruta, uma coisa assim na plantação, né? Então uma coisa assim que também tem essa crítica social, né? De uma hipocrisia, né? Da sociedade de não ajudar quem está necessitado, né? Claro que assim, isso não é de uma forma generalista, mas tem alguns personagens no filme que servem para essa crítica. Sim, eu também acho que serve, assim, porque eles vão perdendo cada vez mais os recursos que eles têm, né? E acabam tendo que fazer esse tipo de coisa, que seria desonroso, né? Roubar, por exemplo. Pois para quem tá roubando já é uma coisa assim, né? E é um ato desesperado. Ninguém faz isso, né? Só por roubar. É um ato desesperado, assim. Só que, ao mesmo tempo, se você for pensar, tá todo mundo numa escassez ali. Então, ao mesmo tempo que falta a solidariedade, não dá também pra gente julgar completamente assim, né? Que estão sendo pessoas más, estão sendo
cruéis, porque na verdade tá todo mundo muito, muito preocupado com a sobrevivência, sabe? Tipo, tá na escassez de comida, não tá tendo mais comida, as pessoas não estão tendo mais onde trabalhar, como estudar, algumas perderam suas casas, suas coisas. Então, a solidariedade é super importante, mas tem também essa questão, sabe, de que uma família, por exemplo, tá tentando sobreviver, às vezes acha que 2 bocas a mais pra alimentar não vai dar conta, sabe? Que é o que acontece, né, quando ele vai pra casa da tia dele, que a gente passa a detestar aquela tia, porque a tia... Engraçado, porque a tia acolhe muito bem no início, e é como se cada vez que vai ficando mais difícil a situação, né, vai ficando mais escasso ter comida, ela vai ficando mais amarga, assim, justamente pensando nesse problema. Eu não vou conseguir alimentar esses 2, eu não vou conseguir fazer, sabe? E aí tem que pensar em quem primeiro, né? Em quem que eu, né? E assim... Nossa. É complexo, muito complexo. Na hora que eles percebem, né, o quanto que estão sendo um fardo, né? Eles estão sendo um fardo. Isso é muito triste também. Porque eles não têm ninguém, gente. Imagina 2 crianças sem ninguém, assim. E ela é uma fofa. A criança de 4 anos, a menina que chama... Como? Setsuko. Setsuko é muito fofinha, porque tem essa coisa que eu acho linda dela gostar tanto de bala, de fruta. E isso, gente, dá vontade de chorar demais, porque é como se fosse assim... As últimas gotas de esperança e de felicidade ali na lata de bala. Então, à medida que aquelas balas vão acabando, você também vai ficando cada vez mais desesperado, porque né, ela gostava tanto de bala e de repente vai cada vez mais acabando a possibilidade de ter esse momento de doçura, assim. É muito simbólico, muito simbólico. Tudo, assim. Pois é, falando nisso, eu acho que a gente podia comentar um pouco sobre a simbologia do próprio vagalume, né? Que é esse inseto lúdico, né? Que tem essa luzinha. Eu diria que o vagalume é um elemento de fantasia do filme. Né? Porque ele é um animal que tem na nossa vida, né? Não é uma coisa exclusiva do cinema. Você já viu o vagalume? Já, com certeza, gente, né? Na sua cidade. Quem é do interior vê demais. Né? E eu vou te falar, tem uma hora que eles matam e aí ela fala, nossa, que cheiro horrível. É isso mesmo. Eu já matei vagalume também, sem querer, e fica um cheiro horrível, horrível. É um inseto fedido, tadinho. É lindo quando ele tá iluminado, mas assim, o fedorzinho que ele dá... Eu sou da metrópole, né? Mas eu já vi também vagalume nas viagens que eu já fiz pro interior. E realmente é muito bonito, né? Assim, o efeito que eles produzem, né? À noite, assim. E eu sempre fiquei curioso, gente, como é que ele acende essa luzinha, né? De onde vem? Aí vai demandar para mim assim, um estudo, pra eu saber como é que funciona o vagalume. Eu não fiz essa pesquisa pro podcast. Como é que funciona um vagalume? Mas eu acho que assim, no filme ele tem essa coisa lúdica, né, de ser um brinquedo também, né, para eles ali, para ela principalmente. E quando ela coloca ele na mão e esmaga, né, que ela fala isso, né, nossa, que cheiro ruim, né, eu acho que aí já mostra também como que é um animal frágil, né, que uma menininha, né, uma criança matou assim com muita facilidade. E aí a gente relaciona com ela também, né, com os dois, né, essa questão da fragilidade, deles estarem no meio dessa condição de guerra e serem essas pessoas, ter essa fragilidade toda no meio daquilo que é muito maior, né, do que qualquer pessoa. Completamente vulneráveis, né? Então eu acho que junta essas 3 coisas, né, a questão lúdica da brincadeira, da ingenuidade, com essa fragilidade própria da criança, né, e também essa coisa da magia dele ser esse bichinho que tem uma luzinha e tudo. E eu também acrescentaria esperança, assim. Porque eu acho que essa luz é como se fosse uma luz no fim do túnel, sabe? Esse lampejo de esperança. Então,
E ela, né, quando ela fala também, por que os vagalumes morrem tão jovens, né? Isso aí também vai trazer um significado maior pro filme. Porque é isso, assim. Porque essas pessoas tão jovens estão passando por conta de uma guerra. E aí eu acho que tem a cena, uma das cenas mais emotivas do filme, que é a hora justamente em que ela tá enterrando, né, na areia um monte de corpinhos lá de vagalumes que morreram durante a noite. E nisso ele remete imediatamente a uma cena lá do início dos corpos sendo queimados na vala, né? E aí o menino, na hora que vê aquilo, ele lembra, ele faz associação junto com a gente também, né? E aí, né, a animação dele chorando, assim, eu acho que traduz exatamente o nosso sentimento, né, de quando a gente lembra de uma coisa muito triste, né, que marcou muita gente negativamente. E também né, aquele choro vindo, assim, a animação é perfeita, né? Essa é uma das cenas mais bonitas mesmo, assim, de você ver os músculos, né? Porque a animação hoje, ela é muito avançada tecnologicamente. Então, para você fazer os movimentos, cada vez mais fluido, né? E aqui, esse filme é de 88, as cenas de cenário, assim, mais abertas, você vê que tem uma coisa assim, do cenário tá fixo, né? E só os personagens andando, né? Utiliza essa técnica. Mas quando ele precisa animar de uma forma realista mesmo, assim, é muito bom, né? É perfeito, assim, a movimentação dos músculos da face dele, né? A lágrima mesmo se surgindo no olho. A lágrima eu acho engraçado, porque geralmente eles dão uma aumentadinha, né? Fica tipo aquele desenho de um riozinho, assim, ó. Mas que eu acho que tem que ser assim mesmo, né? É mais bonito esse riozinho. Mas essa questão também dele lembrar, além disso, ele é um impacto pra ele isso, porque é quando ele sabe que a irmã dele tá ciente de que a mãe morreu, né? Porque ele tava tentando esconder dela, né? A opção que ele tinha feito era de esconder isso dela. Meio que eu acho que ele quis proteger, né? Como ele tá fazendo o tempo todo, tentando proteger ela. E aí ele quis proteger ela dessa informação, assim, de que você nunca vai ver nossa mãe. E ela tava sofrendo tanto, querendo ver, querendo visitar. Nossa, e aí é uma das cenas mais... E aí ele descobre que ela já sabe, porque a tia contou. Então, assim, isso também foi um impacto pra ele, assim, nossa. Mas é bom pensar também, assim, que apesar dele estar protegendo ela, ele não esconde, né, a realidade, a não ser essa informação da mãe, mas ele não esconde dela, ele não quer iludi-la, né? Ele só quer que ela não perca a sua esperança e a sua condição de criança nesse mundo, assim. Então ele brinca com ela, leva ela pra praia. E ali também, quando eles estão na praia. É até engraçado, porque aí tem duas pessoas que olham assim estranho pra eles, devem pensar, né? Poxa, a gente em guerra e esses dois estão brincando, assim. É um comentário também que a tia faz, né? No sentido de, poxa, a gente tá em guerra e vocês aí, sabe? Sem ajudar, sem não sei o quê. Tipo, não permitindo que eles fossem quem são, né? Eles não perdessem essa ternura com as coisas. E aí, quando não se consegue mais ter isso, é quando o filme vai ficando mais pesado, né? Quando você vê que ela tá ficando mais doentinha, ele também, mais fragilizado, e a comida vai acabando cada vez mais, e aí eles param de brincar, eles param de ter esses momentos de alívio, né? E tem essa inversão, por exemplo, que quando a Sirene toca, anuncia que vai vir um ataque, e aí todo mundo corre para se proteger. Eu fiquei pensando que interessante que foi essa inversão, porque é quando ele aproveita pra roubar e conseguir pegar alguma coisa. Então ele se arrisca, no momento em que todos estão fugindo e se escondendo, ele se arrisca pra poder conseguir a comida pra ele e pra irmã, né? Verdade, nossa. É uma inversão, né? Ele tá colocando a vida dele completamente em risco, assim, pra tentar conseguir um mínimo de comida ou de
de material. Raquel, mais alguma observação sem spoilers que você queira fazer? Porque eu acho que pra gente encerrar aqui o nosso debate, nossa discussão aqui sobre o túmulo dos vagalumes, precisa de um big spoiler. É verdade. Então eu vou pedir para você fazer os seus comentários extras aí de uma vez, pra gente entrar nesse momento spoiler. Então, assim, recapitulando, eu acho que o uso das cores é muito interessante, né? Você destaca aí uma beleza no filme que, sabe, tá muito ligada a isso, como tem essa iluminação diferente, assim, o uso das cores para te informar desses momentos que são mais de liberdade, né, de ser lúdicos e tal, desses momentos que são de mais peso, dos lugares também. Então é bem interessante, assim, que ele não é só num tom, ele vai usando as cores de diversas formas. E também eu queria falar que, tipo, eu fiquei impressionada porque é baseado numa história real, né, do livro. E o autor, ele conta exatamente isso mesmo, que é a história da irmã, né? Então eu fiquei pensando, gente, é uma história, mas assim, já aconteceu muitas vezes na real, sabe? Ainda tá acontecendo. Ainda tá acontecendo, Então é um ótimo filme pra gente refletir mesmo e ver como que ninguém sai ganhando nessa merda de guerra, sabe? É terrível, terrível. A gente sai bem mal, assim. Chega o final do filme, você tá... É muito pesado, sim. Você tá, assim, triste mesmo. Mas isso é importante pra tocar, né? Pra fazer as pessoas verem que, gente, violência, guerra, é só tristeza mesmo, é só treva. Bom, então agora um big spoiler, né? Se você nunca viu o Túmulo dos Vagalumes, né, e quiser ver o filme antes de escutar o que a gente vai falar aqui no finalzinho da discussão, então você pausa, né? Quando você reabrir o YouTube, vai mostrar aí para você onde que você pausou, né? E você retoma daqui, tá? Mas é o seguinte, o spoiler, a gente já falou algumas coisas aqui, mas que eu acho que não afetam, né, diretamente a experiência das pessoas, mas tem um detalhe do filme que realmente quem nunca viu pode... a experiência pode ser reduzida, né, se souber antes, que é a questão da morte da garota. Né? Eu acho que, inclusive, assim, você, quando vê o filme pela primeira vez, aquela cena antes do título aparecer, que mostra o menino narrando, né, falando assim, 21 de setembro foi o dia que eu morri. Né? Aí ele cai ali, você fica meio sem entender o que está acontecendo, né? Que aí tem uma hora que fica tudo escuro, né? Aí chega alguém, joga uma lata, aí aquela lata, né, na hora que vem uma luz, aí aparece a garotinha, né? Depois o garoto do lado dela, né? Quando eu vi pela primeira vez, eu não tinha entendido, na verdade, que os dois já estariam mortos, né? Que a garotinha estava morta também. Então, depois quando você tem essa informação, ou pelo menos que você já sugere, o filme já sugere que é isso, né? Porque tem nos detalhes, né? Por exemplo, na hora que ela vira a latinha, ela tá com lama, aí aquela lama desaparece, né? Não é porque ele tirou a lama de cima da latinha, porque ela tá mostrando que é a latinha já na visão deles da outra dimensão, né? Então, eu já saquei. Pois é, ele te dá as pistas, né? Mas eu acho que também, assim, é possível que a pessoa veja, né? Como aconteceu comigo. Da primeira vez você meio que não ficar sem entender. Não, né? Tá explícito, porque... E depois ele não vai voltar e mostrar, de novo, não. Como tem muito filme hollywoodiano que faz, né? Que mostra uma cena, assim, igual o Sexto Sentido. Né? Ele volta naquela primeira cena. Tá vendo? Você perdeu esse detalhe aqui, você perdeu essa dica aqui. Não volta não. Porque o Túmulo dos Vagalumes, ele é contado em retrospecto desde o início. Né? É um flashbackzão, né? É como
são os dois voltando e tudo que eles passaram. Porque assim... Mas principalmente do ponto de vista do garoto. né? Principalmente do ponto de vista dele. Porque assim, né, depois que eles morrem, pelo menos é o que eu acho que o filme tá informando, eles se encontram em espírito. E aí, esse menino acabou de morrer, então tem toda aquela coisa de quando vai, né, a passagem pro plano espiritual, aí tem esse entendimento de o que aconteceu. E ela tá do lado dele. E aí é como se fosse isso, né? Ele contando essa história deles e por que chegou a esse ponto, né? Por que eu tô morto agora? E a minha irmã também. Então aí ele vai contar por que eles morreram, assim. E aí você tá acompanhando um flashback. E eu percebi nessa cena que joga a latinha, porque aí da latinha surgem uns vagalumes, né? E aí aí ele encontra com essa menina, assim, que é a irmã dele. E aí ele se vê lá, né? Ele vê o corpo dele. Quando ele vê o corpo dele é que eu entendi. Eu falei, são espíritos. Então eu já saquei. Então provavelmente ela também é, né? Mas aí isso não te faz também não sentir pela morte dela. Mesmo já sacando... Porque você não sabe como que ela morreu, né? Mesmo você já sacando isso, assim, eu acho que não interfere, sabe? Porque... E que ele fez de tudo pra tentar salvá-la. Né? Exatamente. Então, assim, você tem aproximação com a personagem, você vê ela antes, né, do sofrimento, um pouquinho antes do sofrimento todo e depois. Então, você acompanha os dois muito proximamente, aí não tem como não sentir quando ela morre. Mesmo você sabendo que vai ser esse o destino dela. E... tem um plano. Eu falei daquela cena que ela tá enterrando, fazendo de fato o túmulo dos vagalumes, né? Essa cena também entrega. Mas antes dela, tem a hora que tem um vagalume preso, assim, que tá pousado, né? Na caverna, naquele abrigo, né? Que eles estão morando. E aí ele apaga e cai. Né? É um plano, assim, só do vagalume morrendo, né? Que aí também você já pensa assim. Né, você faz a associação direta da fragilidade daquele bichinho com ela. Porque ali eles já estão no processo assim, de estar tendo fome, né? Ela já está queixando, de não tá sentindo muito bem, né? No corpinho a gente já vê também. Ela fala quando ela enterra os vagalumes, ela fala, né? Por que eles têm que morrer tão jovens? Então você já nessa hora você já fica assim... já tá chegando, É muito triste. E tem isso também das cenas dos fantasmas, né? Quando eles aparecem, deles estarem numa cor mais avermelhada. Né? Toda vez que eles aparecem, não só eles, né? Mas ao redor deles, assim, tem toda essa sombra avermelhada, né? Que é pra trazer esse peso da morte deles pela guerra e que eles estão observando, né? Recontando pra gente o que se sucedeu. Então, quando eles aparecem, tem mesmo essa diferenciação de cores. Por isso que eu acho interessante também. Bom, mais algum comentário, Raquel, que você queira fazer? Porque eu acho que a gente já pode encerrar, né? A gente, como falou no comecinho, vamos tentar fazer mais curtos, né? Os nossos debates aqui do Cineclube, até porque eles estão disponíveis aí no YouTube, né? No YouTube tem uma política de vídeos não tão grandes, né? Mas a gente também não vai ficar se pautando pela duração, não. É porque o debate também está disponível como podcast, né? Então, mais se a pessoa que já está acostumada a ouvir podcast, mesmo se quiser ver no YouTube, né? Às vezes quer ouvir só o áudio. Sim. Não, eu acho que a gente já comentou tudo, assim. Agora quem não viu, veja. Como eu disse, né? É muito bonito, é um filme, é um drama sensível, né? Você vai se apaixonar pelos personagens, vai sofrer, mas, gente, mexer com as emoções é uma das coisas que o cinema faz de melhor, então é só se deixar levar. É claro que tem gente que não consegue, não gosta. Tem gente que acha que é muito... passar por isso, né? Por essa tristeza, às vezes é demais, assim, é como se fosse um gatilho pra pessoa. Então, realmente, eu super entendo quem não goste desses dramas que deixam a gente tão mal, né? Mas se você não tem problema com isso, é um ótimo filme mesmo.
Sim, não, sem dúvida. Porque, além de tudo, é uma experiência cinematográfica bem interessante, né? É uma animação muito bonita, muito bem feita. Sim. E essa coisa dos vagalumes fica na minha cabeça, principalmente quando o irmão, pra resolver esse problema que ela tem medo do escuro, ele pensa nos vagalumes e enche o lugarzinho lá onde eles estão dormindo, né? De vagalumes, aquilo fica tão bonito, tão onírico. Essa cena sabe? é muito legal. Aquilo é lindo demais. É verdade. Não, mas assim, eu ia falar assim, de como que as pessoas acham o filme, né? Ele foi lançado oficialmente no Brasil pela Versátil, em DVD e Blu-ray. O Blu-ray eu tenho praticamente assim, certeza que já está esgotado, mas a Versátil de vez em vez aí faz relançamentos. O DVD talvez você ache com um pouco mais de facilidade. E também procure, né, nos serviços de streaming. Né? Aqui, ó, tô vendo aqui onde que ele está disponível. Eu acho que não tá na Netflix e não tá também no iTunes. Mas enfim, vale a pena procurar, porque como ele já foi lançado no Brasil, né, isso tudo depende de acordo, contrato, tudo, às vezes renova, né, e depois o filme entra no catálogo e tudo. Fique de olho, né? Gente, é estúdio Ghibli. Ghibli ou Ghibli? Como fala? Ghibli. Talvez então, até no YouTube você encontre, né? Tem que ver tudo desse estúdio. Sinceramente, tem que ver tudo desse estúdio, que é muito bom. Com certeza. Tem uma caixa também da Versátil só do estúdio Ghibli, né? Que tem quase todas as animações do Miyazaki. E eu acho que essa não tá na caixa, né? Mas dá para comprar separado. Enfim, é tranquilo de achar, né? Se você se interessou, você vai achar. Eu tenho certeza que você sabe como encontrar. Né? Então, vamos encerrando, Raquel, aqui o nosso debate. Agradecendo, claro, a audiência, né, de todo mundo que nos acompanhou. E reforçando, né, as novidades do nosso Cineclube. Né? Você que é apoiador do Cinematório, você que é madrinha, padrinho, né, a gente vai enviar para vocês um e-mail detalhando tudo que vai ser mudado, né, a partir de agora. As novidades, como eu já adiantei aqui, uma delas é que o debate do Cineclube agora também vai estar disponível como podcast no nosso feed. Né, para assinar é só clicar também nos links que estão disponíveis na descrição. Os debates serão sempre no último sábado do mês, à tarde. A gente vai fazer a enquete para escolher o filme já na primeira semana, né, do mês. Então agora outubro, a primeira semana do mês, a gente já vai escolher o filme. Já vamos anunciar, né, inclusive para criar o interesse do público em assistir, porque a gente vai fazer também as transmissões ao vivo, né, como a gente sempre fez aqui no Hangout do Cineclube. Esse está gravado, né, mas a gente também nos próximos vai ter a realização dele ao vivo com interação da plateia. Né? Porque a ideia realmente do Cineclube é isso, como se fosse uma sessão comentada, né? Vocês veem o filme, a gente anuncia com antecedência, depois vocês vêm aqui e acompanham os nossos comentários, a gente bate um papo também aí. E a gente vai fazer chamadas também entre os padrinhos e as madrinhas para ver quem se interessa em participar aqui com a gente. Sim. Né? Numa videoconferência aqui de um debate, tá bom? E a gente vai tentar também trazer convidados. Lembrando que a participação, né, e a votação na enquete são procedimentos do Cineclube reservados a quem é apoiador do Cinematório, né, padrinhos e madrinhas, mas o público geral pode acompanhar, né, os debates, interagir, né, lá pelo chat, tudo isso aí vai ficar liberado, tá bom? Então essas aí as novidades. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, o link está aí na descrição. Se você quiser entrar direto é padrim.com.br/cinematório. Lá você tem uma ideia dos valores, né, com que você pode colaborar e o conteúdo que você recebe em troca. Desde o Cineclube, também as nossas newsletters. E também você ainda pode votar no SEMI, né, que é a nossa premiação anual. Tá chegando. Já estamos em outubro, né? O ano está acabando. Então, quem for apoiador do Cinematório, também vai poder votar no SEMI. Também pode dar mais pitaco, né? As coisas que a gente faz, tá? Exatamente. Siga a gente nas redes sociais. Siga a gente em todas elas. Nós estamos como Cinematório, né? Tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. No Spotify a gente é Cinematório Café, porque as nossas playlists lá são sempre relacionadas aos podcasts, né? Sim. E onde mais?
E, claro, aqui no YouTube, né? Isso, Estamos aqui no YouTube. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine para você ser notificado sempre que tiver novo conteúdo por aqui. E dê um like também no vídeo se você curtiu, né? Muito importante pra gente. Dê like, compartilhe. E muito importante também que a gente chegue nos 1000, né? Nos 1000 inscritos. Tem. Porque aí tem umas regras agora do YouTube, né? Então ajude a gente a chegar nos 1000. Isso aí. Maravilha. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, em especial padrinhos e madrinhas que escolheram esse filmaço, né, do Túmulo dos Vagalumes, pra gente comentar aqui. E esperamos vocês, então, no próximo debate do nosso Cineclube, no final de outubro. Valeu, gente! Até a próxima, gente. Tchauzinho. Grande abraço. Até mais. Tchau.